Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando esse webinar sobre essa edição do concurso Students Reinventing Cities São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Eu sou Mariana Nicoletti, estou aqui representando a C40, que lidera esse concurso, essa iniciativa, junto com a Prefeitura de São Paulo. E eu vou começar dando alguns recados muito rapidamente. A sessão está sendo gravada, a gente está gravando para ter esse recurso depois para voltar, enfim, até para compartilhar com os participantes. Então, espero que não haja problema. Se alguém tiver algum problema, por favor, mande alguma mensagem. E um outro recado relacionado é um pedido para que vocês enviem suas perguntas ao longo da sessão. Vocês, para isso, podem usar a ferramenta chamada Q&A, aqui na barra do Zoom, né? Esse canal aí de perguntas e respostas. A gente vai ter um momento mais para frente, na sessão em que a gente vai responder, comentar as perguntas, mas podem ir mandando ao longo da sessão, fiquem à vontade. E também, para começar, eu gostaria de já introduzir os outros panelistas que estão aqui participando dessa sessão. É um grande prazer estar aqui com o César Azevedo e com o professor Walter Caldana. O César Azevedo é o presidente da SP Urbanismo e o professor Walter Caldana é o coordenador da Comissão de Educação e Treinamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, e a gente vai ter um momento de discussão com os dois, que vai ser certamente muito interessante. Antes disso, eu vou começar contando um pouco sobre o concurso, sobre a iniciativa. A ideia é que vocês tenham uma visão geral sobre o contexto, sobre como funciona, e então a gente vai para essa parte da discussão, e por fim, o último momento, que é o de responder as perguntas de vocês, os comentários. Então, vamos lá. Bom, vou começar aqui, para quem ainda não conhece, contando um pouco sobre a C40. A C40 é uma rede que reúne prefeitos e prefeitas de cidades que estão liderando a agenda de mudança do clima ao redor do mundo. Essas cidades elas vêm colaborando e atuando para fazer frente a essa crise climática, né, que a gente vive hoje, que se intensifica, e também colaborando para criar espaços urbanos mais verdes e mais justos. Vocês podem ver aí os pontinhos azuis ao redor, né, no mapa, que representam as quase 100 cidades que fazem parte hoje da rede. Essas cidades, elas representam 582 milhões de pessoas, né, de residentes dessas cidades, e 20% da economia global. Então, é uma rede bastante representativa no impacto, né, que vem causando aí nessa agenda de clima ao redor do mundo. São Paulo é uma cidade parceira, que faz parte da rede, e numa parceria muito estratégica com várias iniciativas, incluindo essa sobre a qual estamos falando hoje. Bom, antes dessa sessão voltada a estudantes, que é uma sessão muito especial desse concurso, a gente teve também, em parceria com São Paulo, a edição profissional do Reinventing Cities, que teve como foco 4 áreas da cidade de São Paulo, que vocês podem ver aí, 4 áreas centrais, e que teve como objetivo envolver arquitetos, profissionais de planejamento urbano, urbanistas, e escritórios também, do desenvolvimento de ideias e de projetos inovadores para transformar essas áreas, que são áreas aí do sistema viário, subutilizadas, em espaços atraentes para a interação social, para pedestres e para também a mobilidade de baixa emissão ou de zero emissão, como o uso de bicicleta. Então, esses projetos eles foram submetidos e foram selecionados. Os vencedores foram anunciados em novembro do ano passado, e foi uma edição super bem sucedida e que inspirou também a gente seguir aí nessa iniciativa para estudantes agora. Bom, o objetivo, né, desse concurso para estudantes são 3 principais. Primeiro, a gente, né, nessa parceria com as cidades, visa criar um espaço para que estudantes e universidades, instituições de ensino, possam criar visões compartilhadas e compartilhar essas visões a respeito de uma cidade
mais sustentável, inclusiva, né? E a partir também dessa colaboração, fazer com que novas ideias surjam. Além disso, a gente também busca fortalecer o conhecimento dos estudantes, desses alunos, sobre soluções que já estão sendo desenvolvidas pelas cidades, políticas públicas relevantes e tecnologias que vêm sendo aplicadas aí para lidar com essa grande crise que é a questão climática. E, por fim, a gente também quer fomentar e conduzir ativamente a colaboração entre estudantes e governos municipais para que novas abordagens possam surgir, possam emergir relacionadas ao desenvolvimento urbano de baixo carbono. Então, considerando esses 3 objetivos, também vale dizer que a edição passada, que envolveu 18 cidades, mais de 1.000 estudantes internacionais e mais de 150 universidades, foi uma edição super bem sucedida, que teve uma grande visibilidade na mídia, né? Então, além dos estudantes que participaram terem recebido um certificado, né, que vocês podem ver aqui, eles também foram convidados a gravar vídeos do TED, né, que estão disponíveis, inclusive, no website da iniciativa, e também a própria iniciativa e os projetos conseguiram aí alcançar uma visibilidade interessante na mídia. Então, aqui vocês podem ver alguns exemplos. Esse ano, a gente tem 12 cidades participando do concurso. São Paulo é a única cidade na América Latina, mas vocês podem ver aqui que há uma diversidade interessante de regiões e certamente os projetos também vão refletir essa diversidade, que vai, né, vocês podem ver aqui da Austrália até os Estados Unidos, passando por São Paulo. Como funciona, né? Então, a gente tem 3 pilares e 3 atores principais aqui. Então, a cidade, em primeiro lugar, que é quem identifica os locais estratégicos que vão ser transformados, revitalizados. Então, quais são esses locais, né, foco do concurso? Nesse caso, em São Paulo, é a Praça da Bandeira. A C40 organiza o concurso internacional, né? Então, roda essa metodologia junto com todas essas cidades aí ao redor do mundo. E os estudantes e suas instituições aí de ensino apresentam as propostas com o objetivo de regenerar, de desenvolver esses locais num caminho aí de bairros verdes e prósperos. E aqui alguns avisos bem práticos para vocês, né? Primeiro, o regulamento e a orientação, esses 2 documentos, eles estão disponíveis, né, para download no site aí da iniciativa. Então, vocês podem ver que a Ellie, aqui minha colega da C40, está mandando, enquanto isso, no chat, o link para esses documentos, para facilitar aí o acesso de vocês, caso vocês ainda não tenham visto. E aqui também vocês podem ver que, além disso, vocês podem acessar o formulário, né, de inscrição no site e o que a gente chama de data room, que é onde vocês encontram também um resumo sobre o local foco da cidade. Então, no caso, toda a descrição desse espaço que vai ser revitalizado, a Praça da Bandeira, em São Paulo. Nesse documento aqui, voltando um pouco a ele, com as regras do concurso, vocês vão encontrar lá a descrição dos objetivos, a estrutura do concurso, o calendário, né, que é muito importante, e também quais são os 10 princípios que a gente propõe que pautem essas ideias que vão ser submetidas. Além disso, tem um guia diretamente ou totalmente voltado para essa descrição, né, e esse apoio em relação ao que é considerado um bairro verde e próspero. Então, esses conceitos todos que a gente espera ver aí refletidos nas propostas de vocês. Além disso, vocês vão encontrar também um documento com perguntas frequentes sobre o concurso, e claro que vocês podem também entrar em contato pelo próprio site para tirar outras dúvidas que não estejam contempladas. Aqui mostrando a carinha do site, o caminho para vocês encontrarem esses documentos é na barra superior. Vocês vão em estudantes, e aí lá vocês encontram essas diretrizes, né? Vocês encontram também informações sobre as edições anteriores, e em documentos comuns, vocês vão encontrar toda a documentação aqui que eu acabei de mencionar, e outras também referentes aos dados relevantes, e o próprio formulário de inscrição, né, que é super importante. Então, vocês podem baixar o formulário também nesse site. Ele é bem fácil de navegar por ele, né, mas acho que
vale mostrar aqui como tá a carinha dele para facilitar aí vocês na navegação. Bom, aqui o cronograma resumido, então, dessa edição do concurso. Esse round, né, esse concurso, ele foi lançado em 20 de outubro de 2022, na conferência da C40, a Conferência Internacional. Dia 13 de abril é o prazo, né, para inscrição de vocês. É uma inscrição super simples, então não precisem ficar ansiosos, nervosos. Aqui nesse momento a inscrição ela demanda dados bem básicos. Aí vocês vão ter até dia 25 de maio para enviar o projeto. Essa submissão ela é online. E em junho de 2023 vai acontecer a seleção dos projetos vencedores e, por fim, o anúncio e a divulgação, né, da campanha, dos projetos, vai acontecer entre julho e setembro desse ano. Como se dá o processo de submissão, né? Então, o primeiro momento, que é esse, ainda em abril, é o do registro, né? Então, o registro significa que as equipes vão preencher um formulário simples, contando um pouco sobre a equipe, né? E esse formulário está disponível no site, como eu já falei. Depois, vai acontecer um workshop, né, para as equipes, e, por fim, a submissão da proposta final, que envolve o formulário, a apresentação do projeto, a apresentação gráfica e o plano de implementação. A apresentação do projeto, ele é um documento de até 10 páginas, então é um documento também, é um projeto, né, resumido, e o plano de implementação é um documento de até 3 páginas. Então tem aí uma restrição, né, de tamanho e também mostrando que não é algo muito complexo. E a apresentação gráfica também tem uma diretriz específica, ela tem que ser apresentada, o design do projeto, né, tem que ser apresentado num tamanho A1, mas vocês vão encontrar todas essas especificações que eu estou mencionando aqui também descritas nos documentos do projeto. E aí vai ser selecionada uma equipe vencedora por cidade, mas é possível que haja também menções especiais a outros projetos de alta qualidade. Geralmente é muito difícil, né, esse processo de seleção, mas vai ser feito por uma banca. Então, também, esse processo de seleção ele é bem transparente, vocês podem encontrar mais informações também no site. Aí, alguns recados bem práticos e importantes também, sobre a composição da equipe, em primeiro lugar. Então, é preciso que a equipe tenha definida, né, claramente comunicado, quem é o membro responsável pelo projeto. Esse responsável, esse representante, tem que ser um aluno matriculado em uma universidade, especificamente no curso de Arquitetura e Urbanismo, e tem que estar cursando durante todo o período de realização do concurso. Esse será o ponto focal da equipe, né? Então, vai ser quem vai receber as comunicações oficiais e vai ser quem vai submeter esses formulários e o projeto em si. Além disso, é preciso também que pelo menos 50% dos participantes da equipe sejam alunos, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e também é demandado que um conselheiro seja indicado, que deve ser um docente que vai orientar a equipe, e esse docente ele precisa ser registrado como arquiteto e urbanista no CAU, então no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, esses são alguns pontos aí práticos importantes para vocês terem atenção. Aqui um pouco mais sobre os critérios de julgamento, né? Então, eu já falei que vai ser uma banca, um júri, e esse júri ele vai ter uma composição aí de representantes da cidade, da C40 e de especialistas externos. Os nomes dos jurados vão ser divulgados aí por uma questão de transparência, mas aí vocês já veem quais são os 4 critérios básicos de avaliação. Então, primeiro vai ter um olhar sobre a equipe, sobre sua experiência, a abordagem aplicada para desenvolver o projeto. Claro que também o projeto vai ser avaliado por conta de sua relevância e do design. Como esse design ele é aderente às especificidades aí do local. As soluções propostas, então, vão ser avaliadas frente aos 10 princípios para um bairro verde e próspero, que estão bem detalhados, explicados ali naquele guia, né, sobre bairros verdes e prósperos. E, por fim, a viabilidade de implementação do projeto também é um critério. Bom, a Ellie também mandou aqui outros links no chat, sugiro depois que vocês deem uma olhada.
Então, inclusive, também um caminho aqui para vocês se conectarem com os outros estudantes que estão interessados aqui no concurso e formarem suas equipes. Quais são os prêmios para as equipes vencedoras? Então, a equipe vencedora vai receber um certificado, né, oficial, assinado pelo prefeito, pelo diretor executivo da C40. Como eu já falei, uma potencial também visibilidade por meio de coberturas de campanha de comunicação, que vão ser locais e certamente globais também, por ser uma iniciativa global. Vão ter uma participação, aí vão ser destaque no vídeo oficial do projeto, que a C40 vai apoiar, vai produzir. Vão ser convidados para apresentar o projeto a líderes empresariais, autoridades municipais, outras organizações que atuam também no campo da mudança do clima. E ainda tem a possibilidade, né, a oportunidade de serem convidados para se envolver como consultores, apoiando mesmo outras iniciativas e prêmios adicionais aí, específicos da cidade. Esse é um caminho que ele é aberto, mas certamente, como mostrou a edição anterior, é uma grande oportunidade aí para as equipes vencedoras. Bom, dado o tempo, eu vou parar por aqui. Eu não vou entrar nessa segunda parte aqui sobre a cidade e as diretrizes de bairros verdes e prósperos, até porque, como eu falei, tem um guia, né, super detalhado, explicando quais são os 10 princípios aí que pautam essa agenda. E eu vou parar por aqui a apresentação para a gente entrar numa conversa aqui com os dois panelistas que eu já apresentei. Então, a gente tem aqui o César Azevedo e o professor Walter Caldana. E eu vou começar com uma pergunta para você, César, sobre como você enxerga a importância de uma iniciativa como essa, né, que envolve estudantes, jovens, para pensar em soluções inovadoras para problemas complexos aí relacionados ao desenvolvimento urbano. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, professor Caldana, amigas e amigos que estão acompanhando esse webinar. Uma ação como essa, uma parceria como essa, que já não é a primeira, né, entre a Prefeitura de São Paulo, através da São Paulo Urbanismo, e a Rede Global de Cidades C40, ela vem mostrar a importância que o mundo dá para esse processo de requalificação no centro de São Paulo. E aí a gente poder participar desse processo de requalificação através de um concurso, onde a gente possibilita que a academia, que as faculdades, que os alunos que estão no calor das discussões de planejar cidades, de soluções, que estão atualizados com as soluções que estão sendo aplicadas no mundo, em grandes cidades, possam participar dessa discussão na cidade de São Paulo e trazer essas soluções para cá. E participar, trazer o calor da juventude, o calor da universidade, a dinâmica da universidade, a paixão, a ideologia, o romantismo da universidade para dentro dos projetos a serem aplicados na cidade de São Paulo. A única expectativa que a Prefeitura de São Paulo tem, que a São Paulo Urbanismo tem, de um concurso como esse, é que a gente vai receber inúmeros projetos altamente qualificados e vai dar muita dor de cabeça para a banca julgadora poder escolher o melhor projeto a ser aplicado na Praça da Bandeira. Isso a gente tem certeza, né? Essa dificuldade da seleção dos projetos vai ser uma constante aí. Obrigada. E aí eu passo a palavra para você, professor Walter Caldana, porque você, até por ser professor, né, está em contato com essa dinâmica, né, efervescente aí dos estudantes, das instituições de ensino que o César mencionou. Eu gostaria também que você comentasse qual que é a importância, a relevância que você vê de uma iniciativa como essa. Bem, são várias as facetas que levam à importância desse tipo de concurso. A primeira delas, falando em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é o fato de que, para nós, hoje, na organização da profissão, é muito importante entender que nós temos quase que o mesmo número de profissionais atuantes e de estudantes. O que significa que, num horizonte muito curto de tempo, nós vamos dobrar o número de arquitetos atuantes no Brasil. E isso é muito bom, não é um problema, ao contrário, é uma solução. Por quê? Porque isso significa que nós vamos rejuvenescer a profissão fortemente num espaço de tempo muito curto. O que significa que, se, por um lado,
vamos ter que tomar muito cuidado com as questões de experiência. Por outro lado, nós vamos ter, como disse o presidente César, nós vamos ter muita energia, nós vamos ter muita criatividade e, acima de tudo, nós vamos ter muita atualidade. Então, entendo que esse tipo de concurso e uma iniciativa como essa do C40, que é uma iniciativa global, ela vem bem a calhar nesse tipo de preocupação que o CAL tem hoje, que é trazer o estudante quanto mais rapidamente possível para o mundo real, para o mundo da realidade da cidade, essa cidade que está em efervescência no planeta todo, e particularmente na cidade de São Paulo, com os desafios que nós temos, que são fortíssimos. Então, essa transição academia-profissão é hoje o foco do CAL e talvez seja hoje o principal motivo pelo qual eu estou aqui participando com vocês do lançamento dessa iniciativa tão bacana. Muito obrigada mais uma vez pela presença. E boa notícia essa, então, da renovação, né, dos profissionais aí que estão trabalhando no desenvolvimento urbano. E falando dos desafios, César, eu volto para você para perguntar como foi o processo de escolha desse local, da Praça da Bandeira, e que repercussão isso já teve, né? Se isso já acendeu um debate com os atores aí que estão presentes na área central de São Paulo. Se você puder contar um pouquinho, eu agradeço. Oi, Mariana. O processo de escolha, ele se deu através do levantamento que a São Paulo Urbanismo fez para identificar projetos executados em elaboração dentro da região central da cidade de São Paulo. Por que dentro da região central da cidade de São Paulo? Um dos objetivos da atual gestão do prefeito Ricardo Nunes é a requalificação do centro de São Paulo. Assim como acontece e aconteceu em outras grandes cidades do mundo, o centro dessas grandes metrópoles, essas grandes cidades passaram por um processo de degradação e aí foi necessário um grande empenho do poder público em parceria com a sociedade civil para que acontecesse um processo de requalificação dessa área central. Como a cidade de São Paulo, assim como o Brasil, nós somos um pouco mais jovens do que as grandes cidades, os países europeus e americanos, então esse processo acaba acontecendo de maneira um pouco mais tardia aqui, mas isso está acontecendo na cidade de São Paulo. Entre outros projetos que a gente vê que a cidade, que a Prefeitura de São Paulo tem aplicado como um remédio para a situação da região central, esses remédios são eles de curto prazo, emergenciais, para tratar da questão social, e aí a gente vê as vilas de reencontro sendo produzidas, que são pequenos módulos de residência para as pessoas em situação de rua, juntamente com a assistência social, a parte de acolhimento das pessoas que estão em situação de rua. Nós temos esses remédios emergenciais, que são os sociais. Nós temos remédios estruturantes, que são entregas de médio e grande porte para a cidade de São Paulo, como quem passa aqui pelo centro de São Paulo vê que foi a requalificação do Anhangabaú, em um momento um espaço subutilizado, degradado, e hoje um espaço público entregue à população, onde nós temos ali a convivência de famílias, de pessoas usando para práticas esportivas, para o convívio social, um espaço aberto, requalificado. Nós temos o Minhocão aos finais de semana, que se torna um parque ao céu aberto, o Parque Augusta Bruno Covas, que era um estacionamento antigo no meio da Rua Augusta, cercada de prédios, e hoje ali é um pequeno pulmão ali na região da Rua Augusta. Então, nós temos esses remédios estruturantes de médio prazo. Temos também o de médio e longo prazo, como nós fizemos agora, o prefeito sancionou a lei do Pio Setor Central, que gera área de intervenção urbana no setor central, que tem a expectativa de produzir até 220 mil moradias na região central, tem uma expectativa de arrecadação de até 800 milhões de reais para serem revertidos em investimentos na região central, com a produção de HIS, tudo aquilo que arrecadar com essa nova lei, 40% vai para a produção de habitação de interesse social, vai uma parte, 20%, para a preservação dos espaços verdes, dos espaços culturais, para a preservação do patrimônio histórico e também na intervenção em infraestrutura, com melhoramento do viário,
com criação de corredores verdes, ou seja, é um remédio de longo prazo. E nós também temos pequenas intervenções que nós tratamos de acupunturas urbanas, né? Que são uma espécie de acupuntura, são pontos espalhados, pequenos pontos públicos subutilizados, degradados, espalhados na região central, que o poder público passa a aplicar recursos, investimentos e fazer uma requalificação desses espaços, e o conjunto desses pequenos espaços gera um pacote de solução e uma mudança na realidade do centro de São Paulo. Nós temos como exemplo a esquina histórica, a Avenida Ipiranga com a São João, que foi feita uma requalificação, palco de uma música famosa, né? Então nós já entregamos para a cidade. Na frente da Praça Roosevelt, outro ponto bastante visitado na cidade de São Paulo, nós já começamos a construir o mirante, né? Roosevelt, o Belvedere Roosevelt, que vai ser um espaço 100% sustentável, com captação de água de chuva, com jardim de chuva, com energia solar, ou seja, vamos entregar um novo espaço ali. Nós temos outros pontos que estão passando por projetos de requalificação, jardins de chuva, ruas temáticas. É uma série de pequenas intervenções que o conjunto delas a gente consegue entregar para o centro de São Paulo uma realidade modificada, um território dinâmico, um território democrático, sustentável e que valoriza a diversidade. Somadas essas ações, nós temos um concurso que aconteceu no final do ano passado, em parceria com a Rede Global C40, onde a gente, junto com o C40, nós escolhemos 4 pontos na região central, rótulas de entrada, né? Dentro de uma rótula, portais de entrada da Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, onde a gente, através de um concurso, selecionamos os melhores projetos e vamos poder entregar dentro desse conceito de acupuntura urbana. Então, essa escolha da Praça da Bandeira, um lugar dentro, no coração da região central, ali ao lado do Anhangabaú, que já passou, como eu falei, por essa parte de requalificação, um lugar que recebe milhares de pessoas diariamente, porque ali tem um terminal de ônibus, a passagem de veículos, liga a região norte com a região sul da cidade de São Paulo. Então, esse ponto emblemático, no coração do centro de São Paulo, é escolhido para poder coroar todas essas pequenas intervenções que estão sendo realizadas e projetadas na região central, para que a gente consiga transformar o território central num lugar onde todo paulistano tem orgulho de ter. Obrigada por essa visão aí completa sobre a região, a importância, a relevância do lugar. E aí eu volto para o professor Walter Caldana, justamente para ouvir um pouco de você, do senhor, sobre esse desafio, né, de lidar com uma complexidade real, né, dos espaços urbanos, e oferecer, pensar, desenvolver projetos que sejam também complexos, né, que façam frente a essa complexidade toda. E aqui, antes de passar, então, a bola de volta para o professor Walter, aproveito para compartilhar com vocês, que estão participando dessa sessão, esse slide que de alguma forma, que ele resume, né, os 10 princípios que pautam os bairros verdes e prósperos. Então, vocês podem ver aqui que é uma abordagem, de fato, intersetorial, né, uma abordagem que a gente pode dizer até holística, ela envolve várias disciplinas, necessariamente, e ela passa por bairros completos, ruas centradas nas pessoas, lugares conectados, lugares acessíveis, né, e também acolhedores para todos, construções sustentáveis, energia e edifícios verdes, recursos circulares, espaços verdes e resiliência climática, vida sustentável, economia verde. Então, aqui vocês podem ver esses 10 princípios que são melhor explorados no guia, disponível para download, e a gente, de fato, espera, né, receber projetos que não precisam tratar explicitamente, diretamente desses 10 princípios, mas que precisam considerar, pelo menos, na hora de pensar e de estruturar o projeto. Então, eu volto para você, professor Walter, para você comentar um pouco como é que
como lidar com esse desafio dentro da academia, né? E, ao mesmo tempo, qual que é o benefício de trazer essas mentes inovadoras que estão muito conectadas com conceitos, com a teoria, para pensar essa prática complexa. Hoje, mais do que nunca, no século XXI, eu digo com muita frequência, o século XXI é o século das cidades. Aliás, isso não sou eu que digo com muita frequência, isso é uma constatação. Mas o que eu digo com muita frequência é que no século XXI, o século das cidades, nós precisamos ter a clareza de que nós não moramos mais nas nossas casas, nós moramos nas cidades. Né? E sempre exemplifico da mesma forma. Basta ver a primeira coisa que eu faço no dia e a última coisa que eu faço no dia, que é olhar no celular, o que me coloca conectado com o mundo e, portanto, me coloca fora de casa e me coloca a cidade e o mundo dentro de casa. Às vezes até na minha cama, até na nossa cama. E isso é uma mudança absolutamente radical, estrutural da relação do homem com o meio, particularmente o meio ambiente urbano. Associado a essa ideia, eu gosto muito de uma outra frase que diz o seguinte: todo problema complexo tem uma solução simples, que não funciona. Ou seja, um problema complexo precisa de uma solução complexa, o que é diferente de ser uma solução complicada. Então, esta é talvez este talvez seja o ponto central de uma abordagem como essa. A área foi muito bem escolhida pela equipe que está organizando o trabalho, o concurso, porque ela é de alto grau de complexidade. Né? Ela tem questões de água, porque é uma área que alaga, inunda e enche. Tem 2 córregos, 2 rios que passam embaixo dela, formando um terceiro, que é o rio Anhangabaú. Ela tem o Saracura e tem o Itororó. Ela tem água, então, ela tem fluxo de automóveis, toda a ligação norte-sul passa por ela obrigatoriamente. Ela é um nodal de transporte coletivo, de transporte público coletivo, que, na minha opinião, é um grande equívoco, mas, independente disso, ela está lá e é parte do desafio. Ela é um espaço público, físico, real, extremamente cobiçável, vocês imaginem isso, liberado para o uso da cidadania, para o uso da cidade, das pessoas, não é? Essa superfície toda. Ela tem um aspecto importante, que é o aspecto simbólico, cidadão, por isso ela chama Praça da Bandeira. E a gente nem percebe que tem uma enorme bandeira, um mastro altíssimo nela, e menos ainda nós percebemos que ela faz uma visada, uma mirada desde a Avenida Tiradentes e Prestes Maia, que é a entrada de São Paulo, né? Que vem em direção a Anhangabaú, e atrás dela tem o Poder Legislativo Municipal. Então, ela tem um aspecto simbólico enorme. E destaco a quem está aqui nos assistindo, eu tenho o Poder Legislativo, eu tenho a Praça da Bandeira, eu tenho o Grande Anhangabaú, e tenho aqui o Executivo e aqui um grande equipamento cultural formando um triângulo central, que a gente trabalha em cima de, que é o Teatro Municipal. Ou seja, então, ela é cheia de simbolismos, a Praça da Bandeira. Por isso, ela tem esse alto grau de complexidade e vai demandar das equipes uma visão holística, como já foi dita, transdisciplinar, indiscutivelmente, e que traz em si os temas do século XXI. Das ODS, por exemplo, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, provavelmente todos se aplicam a essa área, praticamente todos. Né? Desde a questão educacional, passando pela água, passando pela cidadania, passando, enfim, pela inclusão, pela mobilidade, enfim. Então, fica aí o desafio para as equipes, para os jovens, de encarar de uma maneira complexa, porém, insisto, não complicada, esse desafio. Não dá para resolver com simplismos. Isso ficou lá no século XX, lá atrás, o simplismo das soluções, mas a complexidade, quero insistir, não tem nada a ver com ser complicado.
Maravilha. Bom, esse é um belo desafio, mas acho que aí tem elementos super importantes que foram colocados na mesa, né? E estão aí disponíveis também nos documentos do concurso. E César, voltando aí para te ouvir um pouco mais, uma pergunta é como os projetos, né, da edição passada do Reinventing Cities podem ajudar, então, esses grupos, esses estudantes que estão aqui hoje com a gente, que estão interessados em enviar suas propostas, a lidar com esse desafio que está aí na mesa. Mariana, os projetos, né, que venceram o concurso Reinvent Cities São Paulo 2020, eles são de extrema importância, que eles servem como base, inspiração para que os estudantes que participarão desse concurso agora possam desenvolver e usar a sua criatividade para propor soluções práticas, reais, e que também consigam sistematizar a dinâmica da cidade de São Paulo, porque esses pilares, né, a praticidade, os problemas reais, a dinâmica da cidade de São Paulo, eles foram apresentados nos projetos vencedores do concurso do Reinvent Cities São Paulo 2022, que aconteceu no final do ano. Então, os estudantes, eles podem analisar os projetos que nós selecionamos, os projetos vencedores, e também aqueles que não venceram, mas foram bons projetos também, porque eu posso garantir para todos vocês os projetos que a São Paulo Urbanismo, que a Prefeitura de São Paulo recebeu, que participaram do concurso final do ano passado, novembro, salvo engano, foram todos projetos altamente qualificados. Eles podem analisar esses projetos e tentar estabelecer um diálogo com aquilo que eles estarão desenhando através da academia e aquilo que foi proposto através dos profissionais já habilitados que participaram do concurso ano passado, profissionais de São Paulo e de fora de São Paulo, que é mais uma característica onde o Brasil inteiro, até profissionais de fora do Brasil, acabaram em parceria com os escritórios de arquitetura aqui do Brasil participando. Então, fazer essa relação do concurso dos profissionais e fazer essa parceria é uma oportunidade que os estudantes têm de entender na prática aquilo que os profissionais vêm desenvolvendo e trabalhando e trazer aquilo que a gente falou logo no começo, na primeira pergunta que você fez para nós, ver aquilo que os profissionais atuantes estão propondo de requalificação para espaços públicos no centro de São Paulo e, com isso, trazer o dinamismo, a energia e a criatividade da academia, fomentar essa criatividade e dar esse impulsionamento para aquilo que está sendo aplicado na região central. E lembrando que não só o concurso que ocorreu, ele serve como base para que os estudantes que participaram desse concurso possam apresentar esses projetos. Esses projetos que os estudantes apresentarão para São Paulo Urbanismo, para a Prefeitura de São Paulo, servirão como base também atualização para que os técnicos da Prefeitura de São Paulo possam trabalhar em sintonia com aquilo que é mais atual que está sendo discutido nas universidades. E com isso a gente ter um conjunto de projetos, um conjunto de ideias para que a gente possa requalificar a Praça da Bandeira e com isso também estender esses conceitos para outras requalificações que estão em andamento, estão acontecendo na região central. Maravilha, esses projetos eles vão ser muito inspiradores, então tem aí um campo super amplo, como vocês estão ouvindo, para que eles inspirem políticas públicas, intervenções reais aí, né, na cidade. E, bom, para terminar esse bate-bola, eu volto para o senhor, professor Walter, e aqui trago uma pergunta na linha do que você já estava falando antes, mas especificamente para tratar de resiliência, né? Você falou, por exemplo, das inundações, então resiliência frente a um clima, né, que já está mudando. Que dicas o senhor tem assim para que esses projetos eles consigam trazer essa agenda de forma explícita ou pelo menos respeitar aí os princípios de resiliência nessas soluções que vão ter que ser complexas, mas que vão demandar aí essa perspectiva holística, especificamente sobre resiliência, que dicas o senhor tem? Olha, eu sugiro às equipes que comecem olhando o passado, porém sem saudosismo.
Nós temos que aprender com o passado fortemente, porque a resiliência ela é uma característica que se fortalece na medida em que se conhece o estágio natural e o estágio anterior. Mas por que sem saudosismo? Porque eu ouço muita conversa hoje de que, assim, o centro de São Paulo precisa ser recuperado, o centro de São Paulo precisa ser resgatado. Eu mesmo, vira e mexe, falo isso. Mas é necessário saber resgatar o quê? Por exemplo, a Praça da Bandeira, que eu mesmo sou um dos que mais insiste que tem que ser resgatada para a cidadania, tem que tirar aquele terminal de lá, e etc, etc, etc. Mas ela sempre foi um estacionamento. Na verdade, essa praça que a gente acha que pode ter sido um dia uma praça bucólica, simbólica, etc., etc., nunca houve. Ela sempre se prometeu, mas nunca houve. E aí, quando é que eu vou resgatar a resiliência? Eu vou resgatar a resiliência de algo que deveria ter sido, não foi ainda, mas será. Né? Essa é uma das coisas bonitas da arquitetura e do urbanismo. Né? A gente trabalha com os 3 tempos simultaneamente. Né? E é isso que faz com que a arquitetura seja o grande instrumento de construção da resiliência nos espaços. Nós temos hoje um outro conceito muito simpático, que é o conceito de hiperlugar, em contraponto ao conceito do não-lugar. Né? O não-lugar, todo mundo sabe, aquela coisa de que não tem aquela identidade própria do lugar, ela tem uma identidade em si mesma, é o aeroporto, é o hospital, é o shopping center, em qualquer lugar do mundo eles são iguais. Mas o hiperlugar, ao contrário, ele é aquele que tem uma forte ligação com a sua história e com o seu futuro. É o caso da Praça da Bandeira. Ela está lá por ser feita. A cidade do século XXI, São Paulo do século XXI, passa necessariamente pela Praça da Bandeira. Ótimo, muito obrigada a vocês dois. Vocês têm algum comentário final? Alguma coisa que vocês ainda gostariam de compartilhar aqui? Posso? À vontade. Mariana, primeiro eu queria estimular o maior número de estudantes e de grupos possível para poder participar desse concurso, né? Essa porta de entrada da prefeitura através da São Paulo Urbanismo, junto com o CAL, o professor Caldana que representa o CAL, as universidades, está fazendo, é justamente para que a gente possa estimular essa participação das universidades. Como eu falei um pouco antes da minha fala, soluções complexas, o professor Caldana falou uma coisa muito importante, que grandes problemas, precisam ser enfrentados, às vezes, por soluções que não sejam tão complexas. Mas o poder público, ele não vai conseguir propor essas soluções se não acontecer uma parceria entre o público e a sociedade civil. Assim como a sociedade civil, sozinha, também não consegue fazer essa transformação acontecer. Se a gente conseguir, de braços dados, o poder público e a sociedade civil, caminhar, propondo soluções, gerando discussões, construindo juntos soluções, a gente vai conseguir transformar essa realidade hoje, que não é do agrado de ninguém, né? Hoje há um consenso a necessidade de transformação desse perímetro da região central, perímetro esse que a gente precisa de uma intervenção, de forças para que aconteça a intervenção, porque o intuito, tanto do Poder Executivo quanto da sociedade civil, é, sem dúvida alguma, transformar o centro de São Paulo um centro vivo, né? Um centro democrático, um centro dinâmico, um centro onde valoriza a diversidade, sustentável e, sobretudo, seguro. A gente só vai conseguir fazer com que isso aconteça se todos nós estivermos juntos nesse processo, enfrentarmos juntos esse combate. Então, eu quero aqui fazer esse desafio para que as universidades, os alunos, participem desse concurso e não se resumam só nesse concurso. Participem também de outras iniciativas que vêm sendo propostas pela prefeitura, pelo poder público, e juntos trabalharmos para que a gente consiga mudar a situação, a realidade da região central, que é uma região rica, que é a região
até outro tempo, que era a capital do centro, né? A capital da cidade de São Paulo, onde todos iam visitar os teatros, assistir os filmes nos cinemas, onde tem os equipamentos públicos. Veja, a região central é provida de transporte público, nós temos uma malha de transporte público muito rica, então a gente pode vir ao centro sem precisar usar o carro, valorizando a caminhabilidade, o transporte, a mobilidade ativa, enfim, nós temos muita riqueza no centro que precisa ser explorado. A gente só vai conseguir fazer com que essas riquezas sejam... A gente só vai conseguir tirar esse lampião debaixo da cama e mostrar a luz que tem no centro, se a gente junto conseguir trabalhar e propor uma mudança e fazer essa mudança acontecer na região central. Muito obrigada, professor. O senhor quer falar alguma coisa? Não, eu só queria reforçar uma colocação do César, do presidente César, muito importante, que é, além do convite à participação, claro, mas é a ideia da diversidade, né? Acho que o César destacou isso muito bem e eu gostaria realmente de reforçar. Nós não podemos cometer erros do passado. Acho que essa é a nossa maior responsabilidade, sobretudo nós jovens. Então, a questão da diversidade, hoje, ela se coloca como essencial para qualquer projeto que encare o desafio urbano. Diversidade etária, diversidade de gênero, diversidade de raça, de religião, de culturas, e, acima de tudo, a diversidade social, socioeconômica. Ela é fundamental. O centro de São Paulo ele não pode ser uma área reservada para grupos ou subgrupos. A cidade é de todos, e ela tem que ser de todos na prática, e ela é de todos no sentido do seu uso. Então, o presidente César colocou com muita clareza, e eu quero concordar, que a diversidade, a interdisciplinaridade, a transversalidade serão certamente os eixos das respostas a serem dadas. E quero completar uma coisa que o presidente César não falou, mas e ele nem vai nos ouvir, mas é assim, para quem está nos ouvindo, o poder público funciona sob pressão. É sempre assim. A sociedade precisa pressionar. E aí o poder público funciona. Quando a sociedade está mais mobilizada, é quando ela tem clareza do que ela quer, o poder público age com maior facilidade, inclusive. O César hoje ocupa uma cadeira importantíssima na cidade e ele sabe bem disso. Na medida em que a sociedade tem a clareza das suas demandas, a resposta virá com muito mais agilidade, com muito mais propriedade, com muito mais assertividade. Então, também disse o César, e eu quero concordar, trazer boas ideias, participar, trazer possibilidades, trazer horizontes, é uma grande contribuição que a gente dá para o poder público, inclusive no sentido da pressão, falar, olha, dá para fazer assim, vamos pensar desse jeito, ou seja, oxigenando e criando novos espaços de criatividade. E por isso eu quero finalizar saudando a iniciativa do próprio poder público se abrir para buscar estas contribuições e ouvir estas possibilidades e estas alternativas que os jovens estudantes de arquitetura e urbanismo e outras disciplinas vão poder oferecer. Ver o poder público se abrindo para ouvir, eu acho que é muito importante. E falo isso como quem, de alguma forma, faz parte, através do CAL, que é uma autarquia pública, ou seja, que também precisa aprender a ouvir fortemente. Não é só a prefeitura que tem que ouvir, não. Todo o Estado, com E maiúsculo, precisa aprender a ouvir, inclusive as autarquias, inclusive o CAL, que eu estou aqui representando. Ótimo, fechamos aqui com essas mensagens super relevantes, essas mensagens finais. Então, esse convite para vocês, né, que quando forem pensar os seus projetos, estruturar os seus projetos, tenham aí como elemento central
a cidade voltada para as pessoas, né? Uma cidade centrada, espaços urbanos centrados nas pessoas, isso significa diversos grupos sociais necessariamente, então, indo na contramão aí de um processo de urbanização que vem segregando espaços, segregando grupos, né, cada vez mais, e dificultando essa mobilidade física, inclusive. Então, nada melhor do que o centro de São Paulo para a gente repensar esse modelo de urbanização a partir de ideias inovadoras. Então, reforço o convite para vocês que estão aqui com a gente. Agora muito obrigada mais uma vez, professor Walter e César. Agora a gente tem alguns minutinhos finais aí para perguntas, comentários. Eu não vejo perguntas abertas, a gente recebeu 2 perguntas que já foram respondidas pelo Maurício, muito obrigada, Maurício. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? A primeira delas é perguntando aí sobre plantas, cortes do atual terminal da Bandeira, se vão ser disponibilizados, e também os dados de demanda de passageiros no terminal. Então, Maurício respondeu aqui que esses dados sobre a demanda de passageiros pode ser obtido por meio do site da SP Trans. Então, entrem lá e vejam. Qualquer coisa, entrem em contato aqui com a equipe do concurso também pelo canal do site. E a outra pergunta que veio da Gabriele sobre o número mínimo ou máximo de participantes nas equipes. Não há número mínimo ou máximo, uma pergunta bem importante. O que é uma determinação é que 50% dos integrantes de cada equipe seja estudante de arquitetura e urbanismo, então reforçando aqui essa regra. A gente não vê aqui outras perguntas, então acho que estamos prontos aqui para fechar essa sessão. Agradeço enormemente a participação de todos vocês que conectaram, que estão interessados no concurso. Nós aqui desse lado estamos muito animados e animadas com os projetos que vão chegar. Então, caso precisem, não hesitem em entrar em contato conosco e a gente segue em contato aí com vocês sobre as próximas etapas desse concurso. Muito obrigada. Até logo.